boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia em ponto, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Nas redes sociais você nos vê pelo Instagram, pelo Facebook e também pelas imagens do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp. É o 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Início de semana, segunda-feira, vamos com muito empenho, com muita força, dedicação para mais uma etapa aí, para mais uma semana. Muita saúde para todo mundo nessa levada, nessa pegada. E vamos apresentar, então, os nossos entrevistados de hoje, que vão compor o nosso time para análise e debate dos temas do programa Gente que Fala. Deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL, com a gente. Tudo bem, deputado Nishikawa? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma honra participar com ilustres figuras que compõem essa mesa, para a gente poder discutir alguns assuntos atuais. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o ex-vereador paulistano, Mário Covas Neto, advogado, filiado ao Podemos. Tudo bem, Mário Covas Neto? Boa tarde. Seu microfone, Covas. Algum problema com a conexão do nosso Mário Covas Neto? Deixa eu seguir aqui com a apresentação. A gente já volta aqui com a conexão do Covas. Também com a gente o Afonso Bellice, advogado, professor de Direito, Inovação e Tecnologia. O Bellice é cofundador da startup Quant Digital. Tudo bem, Bellice? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos meus colegas de mesa, ilustres aqui, que vamos comentar os temas para começar bem essa semana, manter todo mundo muito bem informado. Obrigado. Obrigado pela presença. Agora sim, vamos voltar aqui para o Mário Covas Neto, ex-vereador paulistano, advogado, filiado ao Podemos. Tudo bem, Covas? Agora tudo bem com a sua conexão? Tudo bem com vocês. É um prazer estar aqui novamente nesse bate-papo da hora do almoço. Muito bacana. Fico feliz pelo convite feito e da participação. Desculpe aqui, mas a tecnologia às vezes deixa a gente meio doido aqui, né? Fui clicar no negócio, desapareceu a tela e tudo. Enfim, mas agora estamos de volta. Essas coisas da tecnologia e o porquê disso, o Bellice vai explicar para a gente daqui a pouquinho, né, Bellice? Por que essas coisas acontecem e deixam normal a gente na mão na hora H, né? Mas o importante é que deu tudo certo. E fechando aqui o nosso time, compondo a nossa bancada também, o Raul Jafé, jornalista, empresário, mais uma vez com a gente no Gente que Fala. Tudo bem, Raul? Tudo bem, é sempre uma alegria, sempre uma honra estar aqui no Gente que Fala, o nosso queridíssimo Fausto Camunha, da Zenilda, você com tanto brilho, e os nossos convidados que compõem essa mesa de alto gabarito. Pessoal, 12:04, antes aqui do nosso primeiro tema, do nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala, a nota triste agora do final de semana, a morte no sábado da dona Suzete Ruiz Chiari. A dona Suzete é esposa do coronel Antônio Chiari, que, minha gente, nós falamos tanto aqui, também morreu há 9 dias, vítima da Covid-19. A dona Suzete era extremamente alegre, era o braço direito do coronel Antônio Chiari na administração do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Ela cuidava pessoalmente dos eventos sociais daquela entidade. Falou a respeito disso aqui com a gente, sobre esse tema, na edição especial de Natal do programa Gente que Fala no ano passado, exatamente foi ao ar no dia 25 de dezembro. E a morte da dona Suzete, como eu destaquei, ocorreu 9 dias depois da morte do marido, o coronel Antônio Chiari, infelizmente, da mesma doença que já levou a vida, já vitimou mais de 487 mil brasileiros. O corpo da dona Suzete foi enterrado ontem no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, zona norte aqui de São Paulo, e é aquele abraço fraterno da nossa equipe, aquela palavra de carinho, solidariedade ao Toninho, Antônio Chiari filho do casal, muita força, muita luz para aguentar firme esse momento de dor, esse momento tão difícil para toda a família.
Dito isso, vamos aqui para o nosso primeiro assunto do Gente que Fala da semana. O governo de São Paulo anunciou ontem a antecipação em 30 dias de todo o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Se a meta for cumprida, todos os residentes do estado deverão ter recebido pelo menos a primeira dose do imunizante até o dia 15 de setembro. O calendário é baseado nas perspectivas de entregas do Ministério da Saúde, mas ele depende da chegada de insumos da China para a fabricação das vacinas no Brasil. Sempre bom lembrar que a falta da matéria-prima já levou à paralisação da produção das vacinas Coronavac e da Oxford AstraZeneca aí recentemente. Coronel Nishikawa, eu começo com o senhor a respeito disso, deputado. Muito bem. Se não houver problemas logísticos de chegada de insumos, se não houver problemas políticos também no meio do caminho, essa data pode ser perfeitamente cumprida. Sua avaliação? Bom, para mim é uma satisfação saber que nós estaremos vacinados até setembro. É importante isso aí porque nós estamos há muito tempo isolados, todo mundo muito preocupado em não pegar essa doença Covid-19. Foi dito aí, Mauro, do Coronel Chiari, ele já tinha tomado as 2 doses. Eu acho que o pessoal está se descuidando, mesmo após de tomar 2 doses de qualquer vacina, pode ser Coronavac, AstraZeneca, qualquer uma delas. O cuidado é o mesmo, álcool gel, máscara. Esse cuidado é importante, porque nós ainda estamos sujeitos a contrair o vírus, e isso faz com que a gente possa contaminar outras pessoas. E isso faz com que nós tenhamos que tomar cuidado para que nós não possamos infectar outras pessoas. É por isso que as medidas sanitárias são importantes. Portanto, eu acho muito importante, quanto mais cedo acabarmos de vacinar todos para que possamos ter uma vida mais ou menos normal. Eu acho que ainda nós teremos um período aí para poder utilizar os meios para a nossa saúde. Me permita, Mauro, fazer um comentário? Sim, permito, claro, eu queria também lhe fazer um questionamento, mas faça seu comentário inicialmente. Não, é porque essa previsão, evidentemente, como você disse inicialmente, depende dos insumos, depende se o cronograma acontecer do jeito que está contratado, etc., dá tempo. Mas eu queria lembrar que essa é a primeira dose, né? Até final de setembro, sim, todos terão a primeira dose, pelo menos. De 2 doses, pelo menos, né? Já se fala, inclusive, na possibilidade de ter uma terceira dose, no caso da Coronavac. E mais, também se fala que, muito provavelmente, essa vacina terá que ser anual. Ou seja, eu acho excelente que a gente possa ter avançado para ter 100% da população com a primeira dose. Mas me preocupa pensar o seguinte, bom, será que... E se os insumos não vier para a segunda dose? Como é que fica a nossa imunidade em relação à Coronavac, ao coronavírus, né? Eu fico aqui, de um lado, esperançoso, mas, de outro lado, ainda muito preocupado, sabe, Mauro? Porque o país é muito grande, a população é muito grande, a necessidade de insumos é muito grande. Enfim, eu espero que a gente consiga superar isso tudo, mas eu acho que a gente está ainda no meio do caminho, né? Era isso. O coronel Nishikawa destacou na fala dele, Covas, a necessidade da manutenção dos protocolos, o necessário distanciamento social, lavar bem as mãos, uso de álcool gel e o uso da máscara. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, pela manhã deu uma entrevista para a Globo News e ele foi questionado sobre o fato de muita gente ainda estar esperando a vacinação porque quer escolher qual vacina tomar nos postos de saúde. E aí o secretário disse, a melhor vacina neste momento é a vacina que está ali à disposição e que as pessoas não devem esperar chegar a vacina X, Y ou Z para tomar,
porque é importante o quanto antes tomar a vacina que estiver lá disponível e, portanto, esta é a melhor vacina. Como é que você avalia isso? A gente toma vacina para vários outros tipos de doenças. A maioria de nós não tem noção de se é um tipo, 2, 3, se tem mais de uma marca, ninguém sabe. Mas a gente vai lá e toma aqui nos dão. Eu acho que essa decisão da vacina que é melhor, que é pior, ela tem que ser feita pelos órgãos competentes. Na hora que você pega uma Anvisa, que é um órgão nacional, exatamente que dá autorização para fazer, e ela diz que estas vacinas são possíveis, aquelas não são, ora, daquelas que são possíveis é porque se fez uma análise da sua competência. Claro que a gente vive hoje uma situação em que as vacinas vieram com muita rapidez. Eu acho até que, num momento futuro, poderá se chegar à conclusão que a vacina A é mais eficiente, ou mais duradoura, ou mais isso, ou menos aquilo, do que a vacina B. Ok, mas isso é uma coisa para o futuro. Neste momento, o que se pode fazer é o seguinte, olha, o Estado, o poder público, tem uma quantidade de vacina, não importa a sua origem, mas para imunizar as pessoas, ou para tentar imunizar. Essa escolha, eu sei, eu já vi isso já com pessoas do meu relacionamento, querendo saber se no posto de saúde A ou B esse é aquele tipo de vacina, e eu acho que a gente, nesse momento, não é a coisa mais importante, não é mesmo, é absolutamente secundária. É porque eu acho que essa coisa toda começou, sabe, Mauro, não é nem pela eficiência da vacina, é porque teve uma notícia há algum tempo atrás de que na Europa não iriam permitir que algumas pessoas chegassem lá se não tivessem sido vacinadas pelas vacinas que a Europa entende como sendo razoável. E, naquele momento, a Coronavac não estava no rol agora já está. Agora a Organização Mundial de Saúde já aceitou. Mas eu acho que aquela preocupação fez com que algumas pessoas pensassem, mas se amanhã eu quiser viajar, não é melhor eu já estar imunizado com as vacinas que ele aceitam? Eu acho que esse é o pano de fundo da coisa, né? Sim. Raul Jafé, seu entendimento sobre tudo isso, o calendário, portanto, dependendo das entregas do Ministério da Saúde, dos insumos da China e tudo mais, se não houver problemas logísticos e políticos, estamos num bom caminho, não? Baseado no que já disseram o Mário e o Coronel, eu acho o seguinte, eu tomei as 2 doses da Coronavac. Temos que lembrar que a Coronavac permite 2 doses no intervalo de 30 dias. A AstraZeneca e a Pfizer são 3 meses, portanto, vai demorar para que mais pessoas consigam a dita imunização completa. Eu vou ser muito sincero, eu acho que nessa questão de vacinas e tratamento precoce, que se discute isso como se fosse uma ciência exata, na verdade, ninguém sabe nada. É uma doença que ainda não se tem todas as nuances. Quer dizer, ninguém sabe quais as reações que ainda vão sair mais para frente de cada uma dessas vacinas, mesmo porque algumas vacinas são feitas à base do DNA, com alterações de DNA. Outras são feitas no sistema tradicional, injetando-se o vírus. E aí ninguém sabe as consequências. Eu, por exemplo, tomei a Coronavac e, como já vi vários casos de pessoas, aliás, como, infelizmente, o caso do Coronel, que tomou as 2 doses e veio a falecer, Aguinaldo Timóteo, nosso companheiro aqui, que tantos programas fez conosco aqui no Gente que Fala, também havia tomado 2 doses de Coronavac e veio a falecer, que eu, para mim, considero que é como se eu não tivesse tomado nada. Eu acabei de tomar agora a vacina da gripe, procuro tomar o máximo de cuidados, eu uso 3 máscaras. Podem dizer que a máscara não vale nada, que a máscara não serve. Para mim, tudo que alguém me falar, olha, use para prevenir o coronavírus, eu vou usar. Se você falar, olha, toma um chazinho de carqueja com alho misturado com cebola, eu vou tomar. Para mim, o que eu tenho que fazer é tentar evitar essa doença e esquecer, né, que eu fui vacinado. Quer dizer, eu acho dou até risada de pessoas que colocam na rede social aquela alegria. Olha aqui o meu atestado de vacina, como se tivessem sido salvos da morte, né? Eu não, eu continuo tomando
todos os cuidados. Recomendo aos nossos ouvintes e telespectadores, aos amigos todos, que esqueçam que tomaram a vacina e continuem tomando todos os cuidados. Tem uma coisa, ninguém pode parar a sua vida. Quem não é do serviço público, não recebe aquela quantia de dinheiro fixa por mês, independente de sair de casa ou não sair, né? Para quem precisa sair para a rua para trabalhar, como é o meu caso, e de tantas milhares e milhões de pessoas, o que vale é o que vocês falaram. Absoluta e total prevenção. Então, é lavagem de mãos, é máscara. Eu uso 3. Eu uso uma máscara, uma pequena por dentro, que às vezes pode ser até um filtro de café, uso a outra e uso uma terceira, grandona aqui, ó. Tá aqui, acabei de chegar da rua agora, ó. Eu uso essa, terceira, ó. Tem 3 aqui para mim. Quer dizer, e quanto aos insumos, eu acredito que agora parece que a própria Fiocruz já vai produzir a AstraZeneca, nós temos aqui a Butantan já fazendo vacina própria, já conseguindo fazer vacina própria, e aos poucos a população vai ser vacinada. Mas volto a insistir, tem que tomar cuidado total. Foi vacinado? Finja que não foi. Pense também na vacina da gripe, que também é anual, e tem uma outra aí, hein? A pneumônica, aquela que você toma, para quem nunca tomou, é uma agora, outra daqui a 6 meses e outra daqui a 5 anos. Previna-se de todas as maneiras, porque quem pensa que essa pandemia vai passar, sei lá, em dezembro já está todo mundo livre, pelo amor de Deus, isso vai continuar por muitos e muitos anos. Eu sou pessimista com esses vírus. Esses vírus vieram para ficar. Até porque, para concluir, mexeram com a economia mundial. Os vírus, na minha opinião, foram a Terceira Guerra Mundial. Derrubaram a economia do mundo. E agora que já se conhece o caminho das pedras, meu amigo, para quem detém o poder mundial, é fácil manipular tudo isso aí. Afonso Bellice, você está vacinado ou não, né? Não chegou a sua vez ainda, né? Ainda não chegou a minha vez, né? Como professor, espero que chegue logo, porque rogo para poder voltar a dar aulas presenciais, porque aulas online é de difícil engajamento. A gente, professor, tem sofrido um pouco. E gostaria de corroborar aqui com as opiniões dos meus colegas de mesa, de que continue se cuidando, independentemente se você tomou a vacina ou não, continue se cuidando. E, por favor, gente, aqueles que tomaram a primeira dose, tomem a segunda. Eu vi dados alarmantes que mais de 4 milhões de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose, tendo tomado a primeira. Então, é muito importante que você siga esse cronograma de vacinação para você estar totalmente imunizado, ainda mais que a maior parte dessa gente são pessoas da terceira idade e que acham que, se eu tomei a primeira, eu não preciso tomar a segunda. Não é assim. Você precisa ter uma imunização completa. Como foi levantado aqui, é provável que ainda tenha até uma terceira dose, né, no caso da Coronavac. Então, e doses anuais, é provável que tenhamos doses anuais, como é a da gripe. Então, por favor, gente, continue com todos os cuidados possíveis. E você já tomou a primeira, tome a segunda. E quando chegar a sua vez de tomar a primeira, tome. Porque, como foi levantado aqui novamente, é importantíssimo ser vacinado. A vacina é um dos instrumentos que vai ajudar a gente a superar essa pandemia. Um dos, não o único, né? Continue lavando as mãos, usando máscara, mantendo o isolamento social o máximo possível para a gente conseguir sair dessa o mais breve possível. Infelizmente, também eu estou um pouco pessimista, assim, como o Jafé, de que vai continuar por um bom tempo, então continue se cuidando, vamos salvar o máximo de vidas possíveis. Vamos aqui ao nosso próximo assunto, 12h20, no programa Gente que Fala. Apesar de ter como bandeira a área da segurança pública, o deputado estadual Coronel Nishikawa, que está aqui com a gente nessa nossa conversa de hoje, destinou mais de 90% dos recursos de suas emendas parlamentares à área da saúde. E esse empenho vem desde o início do mandato, mas foi ampliado com a chegada da pandemia. São recursos que contribuem para a melhoria das santas casas, para as situações emergenciais de hospitais de diversas entidades e ainda na administração de postos do Corpo de Bombeiros. Como é que está se dando essa destinação dos recursos? Como é que está o andamento disso em relação às suas emendas, Coronel, deputado Nishikawa? Obrigado aí. Estão sendo liberados aos poucos, né? Eu
Trabalhei na Secretaria da Saúde como assessor do secretário de Saúde num período de 2 anos e meio, aí, por aí. E, com isso, nós aprendemos a apreciar a área de saúde. E outra, eu atuei na capital como agente que tirava pessoas da rua com necessidade de ser salvaguardado dentro de um hospital, dentro de um pronto-socorro. Ou seja, eu trabalhei no resgate na capital e a gente via que quando nós colocávamos dentro de hospitais públicos principalmente, que a estrutura que eles tinham para receber esses pacientes era assim de uma forma muitas vezes precária. E nós sabemos ainda, pelo fato de ter trabalhado na Secretaria de Saúde, que a tabela SUS, que não é corrigida há muito tempo, eu brinco até com o pessoal que a gente encontra, é insuficiente para pagar um esparadrapo. Então, nós centramos os nossos esforços, envidamos nossos esforços para que as pessoas de menor poder aquisitivo possam ser atendidas na rede pública. Nós mandamos 94% mais ou menos das nossas emendas, as emendas tanto impositiva como as voluntárias, para a área de saúde. Por esse motivo, nós trabalhamos efetivamente como bombeiros, salvando vidas, e, muitas vezes, a precariedade de atendimento fez com que nós voltássemos as nossas atenções para esse setor. E, sim, eu trabalhei muito tempo no Corpo de Bombeiros, sou oficial da Polícia Militar, entretanto, salvar vidas é uma coisa assim que gratifica, é uma coisa honrosa para nós nos sentimos muito bem. Quando nós vamos para a rua salvar alguém, retirar alguém da rua, nós esquecemos até da nossa família. Nós objetivamos sempre resgatar a pessoa, dar esperança de vida para essas pessoas que nós socorremos. Então, esse foi o grande motivo de nós voltarmos as nossas atenções para a área de saúde. O que mais ainda deve ocorrer nesse sentido da liberação das suas emendas? O que está pendente? Existem algumas emendas pendentes, né? Nós trabalhamos desde o início da nossa gestão, como foi dito por você, Mauro, focado realmente na saúde. Nós não abandonamos os nossos companheiros da Polícia Militar, nós temos ficar atentos, né, às demandas da Polícia Militar, nós temos atendidos também. Entretanto, como eu disse, a nossa preocupação são pessoas de menor poder aquisitivo, aqueles que realmente são vulneráveis, que procuram a rede pública para poder se utilizar de um serviço que é essencial para todos. Aqueles que têm maior posse têm os planos de saúde, utilizam hospitais de ponta, mas esses que moram em periferia, aqueles que têm menor poder aquisitivo, sempre procuram hospitais públicos. É por esse motivo. 12h24 agora, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também imagens pelas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube. A crise hídrica, pessoal, marcada pelo baixo nível dos reservatórios de água, pode travar o crescimento da economia brasileira e pressionar ainda mais a inflação, que já é muito impactada pela alta dos alimentos e dos combustíveis. Pela primeira vez no país, um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro foi emitido para os estados de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, o que pode gerar restrições no abastecimento, especialmente para as indústrias. Alguma lição de casa ficou para trás, não é, Jafé, em relação a essa questão hídrica? O tempo vai passando, os anos vão passando e esse assunto está sempre voltando aí e, né, trazendo essa problemática do comprometimento da economia do país. Eu só queria linkar com a matéria anterior. A gente costuma ler na imprensa que
nesse momento, nós estamos com 97% dos leitos de UTI comprometidos. Eu pergunto, quando é que isso não aconteceu nos hospitais de rede pública? Você está 97% no Sírio, no Einstein? Não, coronel. Se estamos falando de Sírio, Einstein, o Hospital São Luís, é uma coisa. Agora, a rede pública sempre esteve super comprometida. Ou será que nós nunca ouvimos falar de gente morrendo no corredor por falta de leito? Da pessoa correr com a família, com a mãe doente, de hospital em hospital e não ser atendido. Nós sempre tivemos isso, infelizmente. Por isso que eu parabenizo o coronel, porque apesar de ser da área de saúde, de segurança pública, ele partir para a área de saúde, porque é emergencial. Nós sempre tivemos mal na área de saúde. Mas, quanto à questão da água, eu me lembro que nós tivemos uma crise hídrica aqui, terrível, eu acho que foi por volta de 2017, não tenho certeza. Foi uma coisa terrível. Entrou uma economia, todo mundo nos seus prédios, nas suas casas, fazendo economia, banho de 2 minutos, tal. A pergunta é, de lá para cá, o que é que foi feito? Essa é a lição de casa que eu perguntei. Porque nós já tivemos avisos claros, né? População economizando, tomando banho de bacia. Né? Agora, estamos sendo obrigados a acionar as usinas à base as hidrelétricas e, portanto, gastando mais energia, o que vai impactar no custo da nossa energia elétrica em casa, as malditas bandeiras vermelhas, entendeu? Quer dizer, isso é tal negócio. Quando se pensa em mais unidades de energia eólica, outras energias alternativas, esbarra na questão ambiental que trava tudo. Nós já tivemos casos aí de nós vemos que a iniciativa privada preparou todas as torres, mas a energia não chegava até lá. Então, é a tal história, os anos passam e ainda o setor de geração de energia continua ainda extremamente deficiente, apesar de tudo que nós já temos no Brasil, de coisas novas, e nós temos tudo, nós temos ventos, nós temos petróleo, nós temos geração de energia elétrica. Mesmo assim, com todos os recursos, o Brasil possui 10% dos recursos hídricos de todo o mundo. Então, faltar água é complicado mesmo, viu? Covas, você queria complementar a questão aí da ocupação das UTIs? O Jafé falava a respeito de quando que a gente não teve alta ocupação. Sim, a gente sempre teve alta ocupação, mas é justamente por esse motivo que as pessoas precisam se prevenir, porque senão daqui a pouco não tem UTI para todo mundo e já é ruim, sempre foi ruim. Sim. Tem um detalhe, aumentou consideravelmente o número de UTIs, de leitos de UTIs. Você tinha lá uma lotação, sempre teve, histórico, é verdade, mas o número de unidades de UTI aumentou tanto na rede pública quanto na rede privada. Ou seja, quando você fala em 97, não é os 97 lá de trás, é 97 de agora. Então, é lógico que amanhã, passada a pandemia, você vai ter leitos mais ociosos, você vai ter um excesso de leitos. Pra você ter uma ideia, nós temos aqui no estado de São Paulo mais leitos de UTI do que a Espanha. Então, essa relação que precisa um pouco entender. Agora, em relação à coisa da crise hídrica, a gente precisa considerar também o seguinte, nós estamos vivendo uma época de mudanças climáticas que implicam menor precipitação de chuvas. Isso faz com que os reservatórios também fiquem mais vazios. Bom, é o caso de se perguntar o porquê que isso está acontecendo. Já, se você for ver, esse é cíclico. Na história do país é cíclico. Você tem períodos mais secos e períodos mais chuvosos. Mas está, me parece, que repetindo o tempo de seca. E por uma área maior. Se nós tivermos uma crise hídrica no estado de São Paulo um tempo atrás, agora, você mesmo citou 4 estados, fora o que normalmente acontece no Nordeste, no interior do Nordeste. Bom, então, qual é a explicação disso? Uma das explicações possíveis é o tal do efeito estufa, que faz com que as precipitações não aconteçam. Se é essa a razão ou não, eu não sou técnico o suficiente para dizer, mas era preciso a gente tentar investigar por que não está tendo tanta precipitação, né?
Eu fiz parte, quando essa crise hídrica aqui em São Paulo aconteceu, de uma CPI que teve na Câmara Municipal, e eu fiz parte, que visava investigar a relação do contrato da Sabesp com a prefeitura. Na verdade, era uma prefeitura do PT e era um governo do PSDB, eles queriam mais atribuir à Sabesp o problema da crise hídrica, que obviamente não tinha nada a ver com a empresa, mas era esse o objetivo da CPI. Ok, e lá a gente pôde perceber o seguinte: por mais que você fizesse esforços no sentido de você reter a água, de esforço de economia, e a gente conseguiu fazer até coisas interessantes, fizemos uma lei proibindo, por exemplo, o uso de água potável para você limpar calçados, que era uma prática muito comum aqui. Se gasta bilhões para deixar a água tratável, potável, e depois aí se vai gastar numa folhinha de árvore, né? Então, é preciso que a gente investigue um pouquinho melhor essas coisas, né? Sim. Raul, ainda nessa questão da crise hídrica e o seu olhar empresarial em relação a esse aspecto, bem brevemente, para a gente encerrar esse tópico. A manchete dessa nossa nota aqui é: crise hídrica pressiona a inflação e ameaça a retomada econômica. Veja, a gente tem o avanço da inflação. Já está lá já pelos 8%. Temos o avanço do desemprego, desaceleração do PIB. Tudo bem, teve um respiro aí no último mês, no último trimestre e tal, já está meio próximo ali da pré-pandemia, mas a retração do PIB nos últimos 12 meses ainda está 3,8%. Enfim, a gente não está numa inflação, ou seja, está tudo parado, não tem emprego, inflação alta e em quadro de recessão. A gente já não está nessa inflação. Não, o Brasil está fazendo milagre, né? Porque se conferirem, se nós chegarmos ao final do ano com um crescimento de 5% do PIB, já seria, em plena pandemia, já seria um fenômeno mundial. Agora, infelizmente, nós tivemos muitos comércios e indústrias fechados, né? Por causa da tal história do fique em casa. Esse fique em casa acabou com o comércio e com a indústria. Gerou uma inflação extraordinária. Então, nós tivemos aí o problema da pandemia afetando violentamente a nossa economia, e agora vem mais essa questão hídrica, que também pode aumentar custos. Então, eu diria que eu estava comentando, nós estamos passando por um período de guerra. Então, infelizmente, reflete, né, no desemprego. Você veja quantos milhares de restaurantes fecharam aqui em São Paulo, no São Paulo e no Brasil, para eu falar milhares, né, no estado aqui, quantos fecharam, quantas lojas fecharam, quantas pessoas perderam o seu emprego e, portanto, não estão consumindo como deveriam. E com esses aumentos todos que nós estamos tendo, realmente a situação tende a ficar crítica. 12h34, pessoal, a gente vai para um intervalo. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. E em 30 segundos a gente está de volta com a sequência aqui da nossa conversa. Vamos falar no próximo bloco sobre as mudanças a partir do novo marco legal das startups. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 25 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Pessoal, foi sancionada recentemente a lei complementar que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Se, por um lado, alguns possíveis avanços foram deixados meio que para trás, como as mudanças nas áreas trabalhista e tributária, outros pontos importantes passaram a vigorar, como a desburocratização das regras e a segurança jurídica para o investidor.
Na soma das mudanças, a expectativa é de que elas possam renovar as esperanças de investidores e empreendedores. Afonso Bellice, muito bem. A lei complementar foi aprovada pelos deputados federais em maio, agora no início de junho, a sanção aí pelo Executivo. Então, temos uma nova etapa. O que é que muda, de fato, nesse ecossistema do empreendedorismo inovador? Excelente. Esse é um tema muito atual e eu tive a grande honra, o prazer de trabalhar na Câmara dos Deputados, inclusive como deputado relator. Fui o coordenador técnico dessa matéria na Câmara dos Deputados e, como você disse, né, algo ficou faltando, mas a gente gosta de olhar pelo lado cheio do copo. E vou falar aqui para vocês e para todos os nossos ouvintes qual que é esse lado cheio, o que este marco legal muda de fato, né? O que ele traz de inovação. Primeiro, como dito por você, a segurança jurídica para o investidor. Durante, né, toda a história de investimentos no Brasil, por mais que isso fosse tácito e agora se tornou explícito, quando alguém investe numa empresa inovadora, numa startup, e não se torna sócio dela, ele não é gestor dela, ele não tem que responder pelas dívidas trabalhistas, tributárias, recuperação judicial, que seja. Mas durante muito tempo ele respondia por isso. Então ele investia o patrimônio dele, depois o patrimônio pessoal dele ficava ali à mercê dessas ações tributárias e trabalhistas. Agora, com o marco legal das startups, isso ficou bem claro de que quando você investe em inovação e você não é sócio nem gestor, somente aquele capital que você aportou é o que está valendo, né? O seu patrimônio pessoal ele não vai ser atacado. Então, isso faz com que haja nossa tendência de que muitos mais investimentos sejam feitos em startups e empresas inovadoras aqui no Brasil, que vai fomentar e muito o ecossistema. Um outro ponto interessantíssimo, Mauro, que do marco das startups, é que se tornou muito mais fácil a parte de compras públicas. Ou seja, vai se tornar muito mais simples fazer licitação para se vender tecnologia para o poder público, se vender inovação. Então, vocês imaginem, né? A gente fala aqui de tecnologias inovadoras, como blockchain, inteligência artificial. Isso vai poder ser aplicado dentro do poder público agora de uma maneira muito mais fácil, muito mais simplificada. Então, empresas inovadoras, empreendedores inovadores, startups vão poder vender para o Estado, né, para o poder público de uma maneira muito mais fácil. Então, a gente vai conseguir resolver grandes demandas do povo brasileiro, da sociedade, que é isso que a gente vê na ponta, sendo resolvidas por tecnologia de uma maneira que o marco traz, onde a gente vai levar em consideração o custo e benefício, porque no ordenamento jurídico brasileiro até então, era sempre, né, o governo deveria comprar o mais barato, a solução mais barata, a coisa mais... Mas não é bem assim, a gente sabe que no mundo da tecnologia há o custo e benefício, e agora a gente vai poder colocar isto dentro do ordenamento, fazendo com que as pessoas, que sejam resolvidos os problemas dela por meio da inovação. Então, além da segurança jurídica, além das compras públicas, cria-se também um novo panorama para todas as startups, né? Nós temos, inclusive, trabalhado muito para divulgar esta nova lei aqui dentro do escritório de advocacia, do Neumann Advogados, e, inclusive, nós temos um guia prático, recomendo aos leitores só entrar lá no nosso site, está tudo explicado exatamente como que essa nova lei vai poder impactar, principalmente, a sociedade brasileira, que carece tanto, né, de soluções inovadoras para dentro de si. Então, as inovações vão poder chegar na ponta, vão poder chegar ali no SUS, vão poder resolver os problemas públicos de uma maneira mais simplificada através da tecnologia e da inovação. Por mais que a tecnologia e a inovação dê alguns problemas, né, como a gente viu aqui no microfone, na entrevista, tem alguma coisa ou outra ali que dá um problema, mas no saldo geral é a tecnologia e a inovação que tem esse potencial de alavancar a economia brasileira, de resolver os problemas públicos de uma maneira inovadora. No setor público, você consegue avaliar qual é a parte mais sensível, aquilo que mais os governos, enfim, o poder público, de uma maneira geral, está precisando de inovação? É na área da saúde, é na área da segurança, enfim, onde é que está a parte mais sensível? Olha, eu diria que todas as partes públicas elas têm uma coisa em comum que a inovação pode ajudar e muito, Mauro, que é a parte da gestão.
Então, através da gestão, você tem algo chamado de accountability, né? Que é a transparência para o povo brasileiro. Então, você injetando inovação, seja na área da segurança, na área da saúde, né, na área da educação, onde for, quando você coloca uma gestão tecnológica e transparente, de modo que tantos os servidores públicos possam ser avaliados pelos seus pares e pela sociedade que eles servem, isso tornará os serviços públicos muito melhores prestados. Quando você coloca a tecnologia dentro desse serviço público, seja na área que for, na área de gestão, quando você consegue gestacionar de uma maneira mais simples e mais transparente para o povo será melhor atendido, seja a área que for. Então, rogo que a lei foi publicada agora, no começo desse mês, terão 90 dias até que ela entre em vigor, né, o que a gente chama de vacatio legis. A partir desses 90 dias, então, o poder público vai poder fazer licitações inovadoras para colocar dentro da sua gestão essas soluções tecnológicas. E de todo o universo das startups, quanto disso hoje atende o poder público em todas as esferas e qual é a expectativa de avanço? Olha, a gente tem uns dados aqui do portal da transparência, né? Foram mais de 130 mil licitações feitas no ano passado. Ainda não tem um recorte de quantas dessas licitações tiveram tecnologia, mas a expectativa é que se alavanque e muito, Mauro, porque até então tinha um problema legal que era o tal do risco tecnológico. Para você vender para o governo tinha que ter risco tecnológico e significa que você só podia vender soluções muito inovadoras. Agora, o marco legal das startups eles permite que você consiga resolver coisas simples. E simples como, por exemplo, a gestão, que é algo simples de você resolver tecnologicamente, mas que na ponta a sociedade, a demanda brasileira vai ser muito mais afetada. Então, a gente espera que alavanque assim, sem perder de vista o tanto de inovação que vai ter dentro do poder público, levando sempre em consideração o custo-benefício para a sociedade brasileira. Faltando 18 minutos para 1, no programa Gente que Fala, vamos seguindo aqui com mais um assunto para a nossa análise. Mauro, se você permite, só pedir para o Afonso o site dele, que eu gostaria de dar uma olhada, porque eu tenho muita ligação com as startups e rataclons, então eu gostaria de ter o site dele, por gentileza, para consultar. Qual o caminho, claro, Afonso? Mauro. Vou enviar para ti aqui, né, no site do Nelma Advogados, na parte da nossa área de inovação e startups, e vou colocar aqui o link também para os ouvintes poderem acessar aí o guia prático para saberem tudo do marco legal. Muito bem. Vamos seguindo aqui com o próximo assunto. Covas, a história é repleta de casos de pessoas tentando manipular outras por meio de desinformação ou de informações falsas, mas o problema cresceu muito nos últimos anos, com o surgimento de grupos organizados com grande poder financeiro e tecnológico atuando nessa função. O problema é ainda maior na política, onde destruir reputações é mais prático do que procurar posições de consenso. Mas a destruição de reputações nunca ocorre isoladamente. E, nesse caso, o conjunto da obra demanda corroer a confiança na ciência, nas instituições, no jornalismo profissional e nos freios e contrapesos que viabilizam a democracia. Covas, no dia a dia de um político, você não está atuando mais na política, foi vereador até recentemente, mas tem aquela coisa de acordar todo dia e falar assim, será que tem alguma fake news hoje vindo para cima? O político tem essa preocupação permanente? Bom, posso dizer a meu respeito, né? Sim, sim. Não, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho que a gente se propôs a fazer, afinal tem um mandato, ou, enfim, você está com aquela tarefa, você tem que fazer ela da melhor forma possível. Se acontecer uma fake news no meio do caminho, ok, você tem que enfrentar. O problema é que eu acho que fake news sempre existiu no mundo, sempre existiu. O que ocorre é que agora nós temos uma velocidade muito rápida das informações chegarem para as pessoas, através da internet. E aí vem um outro fator, que é o que você citou. Existem pessoas que tratam a fake news com muita dedicação, vamos dizer assim, com recurso, dedicação e competência para fazer. Então, às vezes você pega um filme
supostamente por uma autoridade, feito por uma autoridade, que você não identifica quem é essa autoridade, mas a postura de uma autoridade tal, doutor fulano de tal, você não sabe quem é o doutor fulano de tal. Mas ele vem e faz uma afirmação, qualquer afirmação, e ela passa para muitos, para os leigos, nós leigos, muita informação, a ideia de que aquilo é verdadeiro, mesmo sendo uma mentira. E isso se propaga com uma velocidade muito rápida. Então, o estrago é muito maior, porque muitas vezes o desmentido ele não tem a mesma repercussão do que a mentira. É um problema, eu acho que é um problema para todos. Isso não é exclusividade de direita, esquerda, em cima, embaixo, pobre, rico, não. Isso tem a ver com gente que faz política, ou faz negócio, ou faz das suas atividades, não de uma forma positiva, mas muito mais uma forma depreciativa do seu concorrente. Eu vi isso muitas vezes acontecer no poder público, e tenho certeza que os nossos colegas aqui também já devem ter ouvido isso, e a população em geral. Veja, ganha lá uma licitação, uma empresa A. Alguém que participou, que era da empresa B, imediatamente lança suspeitas sobre isso. Não, porque houve um acerto lá, houve uma combinação e tal. Bom, muito bem. É muito mais fácil as pessoas acreditarem na coisa errada do que dizer o seguinte, não, o cara ganhou porque ele tinha a melhor condição de ganhar, teve o melhor preço, tinha mais qualidade. As pessoas acreditam mais, ou tendem a crer mais no aspecto negativo do que no aspecto positivo, infelizmente. Então, a fake news ela tem uma vantagem de se expandir com muita rapidez, com muita profundidade, e destrói reputações, sim. Às vezes até de uma forma ingênua, eu diria para as pessoas. Veja agora, se eu falar um exemplo fora da política, essas coisas dos BBBs da vida, etc., eventualmente uma colocação feita de forma ruim, equivocada, em que o sujeito amanhã ainda se arrepende. Veja agora o exemplo do médico lá no Oriente Médio, que foi fazer lá uma brincadeira de mau gosto, mas fez uma brincadeira com uma atendente, isso deu uma repercussão brutal. Ele volta, pede desculpas, chora, etc., mas ele está marcado como sendo alguém que fez uma coisa imprópria, etc. Eu acho que os meios de comunicação, tanto, meu amigo, que hoje você não tem os jornais mais, eles já não noticiam as coisas, eles só comentam as coisas que foram noticiadas, porque a notícia ela chega muito mais rápido. Não dá para um diário querer falar de uma notícia que aconteceu ontem porque ela virou velha, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Nós ainda estamos engatinhando para descobrir uma maneira de neutralizar isso. Não é fácil. E uma coisa que eu comento sempre aqui, fora o hábito de muita gente que vê ali naquela informação algo suspeito, algo que não está batendo bem, que tem uma maldade, que tem uma coisa estranha por trás e replica aquela informação para ver o circo pegar fogo, né? Pode ser que sim, mas eu prefiro achar que as pessoas replicam de boa fé, porque acreditam que aquela matéria é verdadeira e estão replicando para dizer, olha que coisa horrível isso aqui e tal, como é que pode existir uma coisa assim? Eu penso que mais de boa fé do que de má fé. Claro que se alguém produzir aquilo de má fé, evidentemente que outras pessoas podem propagar isso também de má fé, mas eu acho que ela só consegue ser disseminada porque ela tem a colaboração de gente de boa fé. Eu fui vítima disso, Covas. Mal entrei na Assembleia, me acusaram de rachadinha, coisa que a minha educação, a minha formação militar jamais me permitiria. Eu fiquei muito aborrecido, eu falei que ia largar tudo, ir embora, virar as costas, mas Deus me deu a missão de trabalhar. E tenho feito isso com muita honra, mas o meu nome foi parar em tudo quanto é veículos de comunicação, e até meus parentes perguntavam, você não é de fazer isso? Eu falei, realmente não sou e não fiz. Tanto é que foi provado, abriu-se um inquérito e o inquérito foi arquivado. Então, tem gente de má fé, sim, todos me criticando, sem saber a origem
foi uma denúncia anônima feita no Ministério Público, o Ministério Público abriu o procedimento. É isso. E aquela preocupação, deputado, é obrigação do Ministério Público abrir o procedimento. Mas veja só, vem por uma denúncia anônima e ela não é depois comprovada e fica... Só que, enquanto está a investigação, você está sendo massacrado. Eu entendo isso, coronel, e lamento que tenha acontecido consigo. Eu não sabia disso, lamento. Porque só quem sente isso... Já aconteceu comigo, mais de uma vez. Só quem sente isso na pele é que tem a dimensão da profundidade, o quanto isso magoa a gente, magoa a nossa família, magoa os nossos amigos, e fora que a gente sente como se tivesse um holofote apontando para a gente e todo mundo apontando o dedo como você fez uma coisa errada, e quando, na verdade, você não fez. Ou seja, você fica se explicando por algo que não merecia nenhuma explicação. Enfim. Pessoal, faltando 9 minutos para 1, perguntas da nossa audiência agora. Coronel, a Vera Lima, no Facebook, todos os dias aqui com a gente, pergunta o seguinte: em que estágio de uma operação da PM deve ser utilizada a chamada bala de borracha? Pergunta da Vera Lima, deputado. Bom, aos poucos está sendo abolida essa prática de utilização de balas de borracha, mas há momentos que exigem, evidentemente que há pessoas que não têm nada a ver, acabam sendo prejudicadas. Eu acho que era muito mais assim útil usar um outro sistema de dispersar a multidão do que utilizar esses meios aí que vêm ferir pessoas que muitas vezes nem participam de uma manifestação. A minha opinião é essa. Rodrigo Siqueira Leme, acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Afonso Belice, ele quer saber se o direito civil brasileiro está pertinente ao nosso tempo. Olha, eu sou da teoria de que cada vez mais a gente deve inovar as leis, né? Então, o Código Civil ele era da década de 20, depois ele foi um novo Código Civil ali em 2002, e a gente está em constante mudança legislativa. Então, há muito do que ficou na Constituição que não se vê hoje em dia, do Código Civil de 2002 que já se mudaram as relações. Então, sim, eu sou a favor de que hajam sempre constantes inovações legislativas para que haja um casamento do que está nas leis do que está acontecendo de fato na sociedade. Raul Jafé, 2 situações aqui. O Adriano, do Cambuci, mandando querido abraço. Primo, grande abraço, Adriano. Nos ouvindo lá de Ibiúna. E aqui o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Então tá. E amigo de tantos o anos abraço, também, santista como eu. E o Jaime do Jardim Bonfilholi, o seu Jaime todos os dias aqui com a gente, mandando saudações santistas, e ele pergunta: a saída de várias multinacionais do Brasil estaria sinalizando uma tendência? Olha, Jaime, é complicado. Nós vimos que a Ford, que saiu do Brasil, e outras, também foi por questões de linha de produção. Agora, eu não sei, né? Tudo vai depender, por exemplo, das eleições do ano que vem. Se as eleições do ano que vem, conforme o resultado delas, realmente pode acontecer de muitas empresas saírem do Brasil, né? Porque hoje em dia as empresas multinacionais buscam países livres, que sejam realmente democráticos. E no Brasil ainda existe muita burocracia, muita dificuldade. Como falou agora o Afonso, foi agora recentemente feito um marco regulatório na questão das startups, porque o Brasil é muito confuso e muito complicado, tudo é extremamente burocrático ainda, por mais que tivesse melhorado nos últimos tempos. Eu também só queria fazer um complemento também na questão da fake news também, que eu não participei da resposta. Eu acho o seguinte, os órgãos de imprensa eles têm que ser mais sérios. Infelizmente, nós estamos vendo órgãos de imprensa, de comunicação, que estão servindo a interesses ideológicos. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma motopasseata do Bolsonaro, né, com milhões de pessoas, milhares, dizem que foi até mais de 1 milhão de pessoas. Então, o que nós queremos é apenas um jornalismo sério, que possa nos informar realmente o número de pessoas que estiveram lá, a não ser você recebendo notícias controversas
de jornais e de órgãos de comunicação, procurando minimizar ou maximizar essa motopasseata puramente com objetivo político. A imprensa tem esse grande dever de quebrar as fake news e falar a verdade, mesmo que isso favoreça ou não o seu interesse ideológico. Os números divulgados, Jafé, em relação à quantidade de participantes da motociata, esses números foram baseados no que informou a Polícia Militar de São Paulo, né? Então, são essas as informações que a imprensa tem para divulgar, né? Mas foram controversas, né? Muito controversas, né? Falar em 12 mil motos, outros falarem em quase 1 milhão de motos. Então, são números realmente, pelo que a gente via as imagens, são realmente bastante controversos. Então, a gente não sabe em quem acreditar. Covas, pegando aqui um gancho aqui na esteira aqui da pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, que foi feita aqui para o Raul, sobre a saída de várias multinacionais do Brasil, se isso é uma tendência, e o Raul destacou que tem eleição no ano que vem, e também isso vai depender do resultado das eleições. Aí temos uma pergunta aqui da Daniela Neves com a gente no Instagram. Haverá espaço para uma terceira via na eleição de 2022? Pergunta da Daniela. Bom, eu espero que sim, na minha opinião. Espero que sim, mas mais do que isso, tem um dado em pesquisa eleitoral que me chama a atenção. A eleição do Bolsonaro, ela se deu, obviamente, porque ele conquistou a maioria dos votos, mas uma parte considerável desses votos veio muito mais contra o PT do que propriamente a favor do Bolsonaro. Isso é fácil de você verificar na medida em que algumas candidaturas que existiam à época, elas diminuíram de tamanho e que essa mudança se deu desse eleitor para o Bolsonaro, que identificou nele o candidato que tinha mais chance de ganhar do PT. Ok, esse é um cenário. Cenário 2 é agora quando você pega a pesquisa de opinião e que aparece o Lula na frente do Bolsonaro. Ora, se o Lula era o que não se queria à época, como é que agora ele aparece na frente do Bolsonaro? Para mim, a leitura é de que uma massa daqueles que votaram no Bolsonaro hoje não querem mais Bolsonaro e estão olhando o Lula como alternativa para não ter o Bolsonaro, o que é impensável num espaço só de 3 anos, 4 anos. Bom, se esse raciocínio meu tem razão, e todo mundo tem o direito de discordar desse raciocínio, não há problema, eu penso que uma terceira via, ela tem toda a condição de prosperar. E uma terceira via que não fique tanto nos extremos, que seja uma coisa mais moderada, mais ponderada, mais central. Não é fácil disso acontecer quando você percebe que partidos que poderiam exercer esse centro têm várias pré-candidaturas colocadas. E aí, portanto, se isso acontecer, se confirmar, você vai diluir o voto nessas várias candidaturas. Só existe a chance de uma terceira via, no meu modo de ver, com 2 figuras políticas eleitoralmente fortes, como Bolsonaro e Lula, se houver uma união nessa região mais central para ter uma candidatura capaz de aglutinar todos. E aí sim ser uma candidatura alternativa. Senão é muito provável que a gente vá ter novamente nós e eles, ser direita, esquerda, norte, sul, certamente, Covas, a Daniela pergunta a respeito de uma terceira via que acolha aqueles insatisfeitos com o PT do passado, enfim, que já esteve, e os insatisfeitos com o Bolsonaro e que possam ter, num terceiro nome, uma oportunidade aí, né? Mas isso só pode existir, só para concluir, isso só pode existir se tiver um terceiro nome que empolgue. Tem que empolgar toda uma região central, vamos dizer assim, da política, e empolga a população, porque senão não adianta. Só 5 segundos que eu preciso encerrar, 5 segundos só. Eu também, só complemento dizendo o seguinte, na minha opinião, o Mário Covas analisou muito bem, eu só complemento o seguinte, eu tenho a nítida impressão pessoal, que já soltaram Lula com o objetivo de fazer uma polarização e se criar uma terceira via. Só isso. Pessoal, eu não tenho tempo aqui para as despedidas de vocês, o nosso tempo está encerrado, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, quero agradecer a presença de todos,
nessa segunda-feira, o deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL, o ex-vereador paulistano Mário Covas Neto, o Afonso Bellice, que é cofundador da startup Quan Digital, e o jornalista e empresário Raul Jafé. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã, 1h em ponto.